Capítulo 195. Não tenha medo de um vilão malvado, tenha cuidado com um vilão bonito, charme irresistível. O rescaldo da guerra envolveu uma área de quase 300 mil quilômetros. Virou o céu de cabeça para baixo, mudou a posição do Sol e da Lua. Muitas ilhas divinas que o True Dragon Clan tinha e as cadeias de montanhas dentro de seu território foram reduzidas a pó pela aura aterrorizante emitida pela guerra. Mesmo seu eterno grande arranjo antigo foi destruído. Até mesmo a infindável intenção assassina viscosa se foi, apagada por aqueles no reino do Rei Santo. A outra batalha também havia concluído. Havia fragmentos de estrelas espalhados por todo o lugar. Não era diferente de um túmulo feito para estrelas. Milhares de fragmentos de estrelas se espalharam em todas as direções, transformando a Terra em um cemitério de estrelas. O céu que cobria a Terra parecia ter desabado e formado esta cena. Asterisco zumbido. Asterisco. Havia um feixe de luz dourada que se originava do solo no alto do céu. A partir dele, o grande ancião apareceu. Seu manto branco imaculado tremulava ao vento, enquanto ele permanecia divino e sábio. Não se podia nem ver vestígios de luta nele. Atrás dele estava alguém no reino do rei sagrado do clã do dragão verdadeiro, que não podia se mover enquanto a manifestação do grande ancião de uma palma gigantesca o pressionava. Feito? O grande ancião perguntou enquanto sua expressão permanecia completamente calma. No entanto, ainda estava claro que ele não queria fazer isso desde o início. Mesmo durante toda a guerra, ele apenas se moveu para suprimir o mais forte dentro do True Dragon Clan. Ele não participou de nenhuma das batalhas seguintes. Em relação à revelação repentina de Gu Shangji como o sucessor do Ser Supremo da antiga reencarnação, isso também surpreendeu muito o grande ancião. Antes disso, ele originalmente pensou que Gu Shangji emprestaria o poder da família Gu imortal para suprimir o clã do dragão verdadeiro. Ele nunca esperou que o verdadeiro trunfo oculto de Gu Shangji fosse seu status de sucessor. Agora que ele sabia sobre isso, o grande ancião não pôde deixar de dar uma segunda olhada em Gu Shangji. Parece que é ainda mais difícil entender o que ele está pensando. Quantas cartas ele tem na manga? Quantos ainda permanecem em segredo? Pode-se dizer que é uma sorte que o rancor de Gu Xiene contra ele tenha sido resolvido. Não consigo imaginar o que teria acontecido se ela fosse atrás dele sozinha. Estaria viva hoje. Também é uma sorte que essas coisas antigas a apoiem. Caso contrário, Gu Shangji provavelmente a teria comido, ossos e tudo agora, o grande ancião pensou. Agora acabou. Grande ancião, esta guerra deve ter sido muito problemática para você. Gu Shangji disse com um sorriso. Não é nenhum problema. Apenas certifique-se de manter suas palavras. O grande ancião bufou friamente de volta. Com um aceno de mão, o especialista do clã dragão verdadeiro do reino do rei sagrado foi puxado e apareceu bem na frente de Gu Shangji. Não se preocupe, grande ancião. Eu não vou esquecer minha promessa, Gu Shangji disse enquanto olhava para o taciturno homem do clã do dragão verdadeiro do reino do rei sagrado com uma expressão completamente calma. Ele logo olhou para o horizonte, em algum lugar distante. Seus olhos rapidamente varreram os muitos especialistas antes de mostrar um leve sorriso e falar. Como sucessor de Skyward Loos, eu, Gu Shangji,
tenho a obrigação de limpar e resolver o caos no True Dragon Clan. Os numerosos nativos e forasteiros que observavam à distância ficaram imediatamente atordoados. Eles não entenderam o que ele estava dizendo. Yarem. Gu Shangji, você realmente é totalmente implacável e sem vergonha. Até o grande ancião ficou confuso por um momento. Ele não entendia por que Gu Shangji diria tal coisa na frente de muitas facções diferentes do mundo exterior. Isso foi, até que afundou. Uma vez que ele percebeu o que Gu Shangji estava planejando, suas sobrancelhas saltaram enquanto a raiva enchia seu coração. Skyward Flow sempre foi neutro. Nunca interfere nas lutas de poder entre as facções. Mesmo quando Gu Shangji era seu sucessor, eles não lhe forneceram nenhuma ajuda durante esta guerra. No entanto, o que Gu Shangji disse implicava que eles o ajudaram. Além do mais, foram eles que o pressionaram a fazer isso. Em vez de declarar o acordo pessoal que fez com o grande ancião naquele dia, ele disse isso. Agora era óbvio para o grande ancião o que ele estava planejando. Ele só levou um momento antes de entender tudo e ficar lívido. Ele não apenas turvou as águas do antigo continente celestial, mas também pretende arrastar Skyward Flows com ele para aquela poça de água suja. Agora, muitas das forças no Boundless Heaven sentiriam que a unificação das raças celestiais antigas havia sido manipulada por Skyward Flows nos bastidores. Ele planeja direcionar seus olhos para Skyward Flows, tornando-no seu bode expiatório enquanto ele obtém todos os benefícios. A tez do grande ancião era horrível, cheia de raiva. No entanto, ele não poderia refutá-lo. Afinal, apenas algumas pessoas sabiam sobre o acordo naquele dia. Sempre terei em mente a bondade do grande ancião. O rosto de Gu Shangji então ficou completamente calmo. Mas, grande ancião, parece que você ainda me deve um favor. Então não se esqueça disso. Embora Gu Shangji não conhecesse o verdadeiro nível de cultivo do grande ancião, ele sabia que pelo menos ultrapassava o reino do rei sagrado. Na verdade, o grande ancião pode até superar Gu Nansan. Assim, como ele poderia não agarrar-se firmemente a este precioso favor? Talvez ele precisasse disso um dia. Quanto a usar os Skyward Flows para suportar a tempestade que se aproxima, Gu Shangji não pensa nisso. Assim, ele facilmente fez o que fez. Os outros no mundo exterior teriam sentido como se eu fosse o único a forçar o grande ancião a se mover para meu próprio objetivo. É verdade, mas isso seria prejudicial para mim. Melhor fazer com que Skyward Flows seja quem tomou a iniciativa de criar esse esquema. Não preciso ser ainda mais famoso do que sou agora. É claro que ofusco os outros e isso me tornou o centro de muitas atenções. Tornou ainda mais difícil para mim me mover para trás das sombras, Gu Shangji pensou, pois sabia que gosta de fazer fortuna em segredo, pegando todos os benefícios para si e criando bodes expiatórios. Mesmo Skyward Flows não era diferente. Era apenas uma ferramenta para ele usar. No entanto, se isso seria eficaz era outra questão. Grande ancião, se você acha que este Shangji fez algo errado ao longo do caminho, diga-me e explique. Eu acredito que ainda há muitos que acreditam, Gu Shangji continuou a sorrir. Ele já havia previsto o que o grande ancião faria com base em sua personalidade. Que este último não diria nada. Assim, seu objetivo havia sido alcançado.
Para ele, irritar o grande ancião não significava nada. Era melhor para ele gastar seu espaço mental pensando em como unificar as raças celestiais antigas. Ramph. O grande ancião o interrompeu. Seu rosto estava completamente sombrio. O espaço ficou borrado e ele entrou no vazio, desaparecendo na distância. O grande ancião decidiu que, a partir de agora, todos os assuntos dos Skyward seriam jogados para o atual mestre do palácio. Gu Shangji era muito sem vergonha para ele. Não importa o que ele tente, ele não seria capaz de controlá-lo. Então, por que se preocupar? Melhor apenas entrar em reclusão e se purificar por um tempo. Caso contrário, um dia ele não seria mais capaz de resistir ao desejo e realmente mataria aquele cara sem vergonha. Como não havia benefícios para ele ficar por perto, era melhor ir embora agora. Vá e limpe o clã True Dragon. Mate todos aqueles que não obedecem. A partir de hoje, quero ouvir um único som de concordância deles. O sorriso de Gu Shangji havia desaparecido enquanto ele ordenava levemente. Sim, mestre. Atrás dele, havia um tsunami de vozes. Era composto pelos 3 grandes e poderosos clãs principais. Eles começaram a lidar com aqueles do True Dragon Clan que ainda não haviam se submetido. Extirpar qualquer dissidência, certificando-se de que nenhum perigo oculto surgiria após esse abate. Naturalmente, se houvesse aqueles que se recusassem a se submeter, de qualquer um dos lados, eles simplesmente seriam mortos. Afinal, a obra já tinha bastante gente desobediente. Jovem mestre, concluímos seu pedido. Aqueles no True Dragon Clan que ainda não se submeteram foram todos eliminados. Asterisco zumbido. Asterisco. Quando essas palavras foram ditas, um poder majestoso e avassalador envolveu o lugar. Foram os ancestrais do rei sagrado do clã da antiga serpente voadora, da família Blackrock e dos clãs do crocodilo divino. Eles eliminaram todos os especialistas resistentes no True Dragon Clan e vieram relatar a Gu Shangji. Bom? Trabalho bem feito? Gu Shangji varreu as muitas cenas abaixo e mostrou um sorriso de estratificação. Ele então acena com a mão para fazê-los recuar. O aparecimento dos 3 principais clãs definitivamente fez com que as várias facções estivessem em alerta. Assim, Gu Shangji estava pensando em escondê-los nas sombras. De qualquer forma, finalmente terminei de resolver o True Dragon Clan. Agora, é hora de pensar neste transmigrador. Ilming Kong sabe sobre sua existência. Isso seria improvável. Afinal, os transmigradores são enormes anomalias, eu sou um exemplo. Parece que na linha do tempo anterior de Ilming Kong, a existência de transmigradores ainda é desconhecida. Caso contrário, ela já teria me descoberto. Já que ela tomou a iniciativa de aparecer na minha frente, mesmo que eu tenha que virar cada pedra, eu vou encontrá-la. No entanto, ainda preciso tomar cuidado com a traição dela. Deve ser um trapaceiro de merda. A menos que ela seja o tipo extremamente infeliz de transmigradora. Eu me pergunto se ela veio a este mundo antes de mim ou depois de mim. Gu Shangji ponderou. A próxima coisa na agenda era lidar com a unificação de vários clãs no continente celestial antigo. Com essa força poderosa, poderia fornecer a ele muitos recursos de cultivo. Afinal,
o True Dragon Clan sozinho tinha muitas coisas úteis para ele saquear. Pode até ser possível para ele obter alguma fonte e gotas de True Dragon Blood do True Dragon original, o que lhe daria muitos benefícios. Já que seu verdadeiro nível de cultivo, aquele que ele usa Nomenin para aumentar, atingiu o pico do reino quase sagrado, ele só precisava de um pouco de uma boa fonte para avançar para o reino sagrado. Uma vez que ele avançasse para o reino sagrado, ele seria capaz de condensar mais grandes frascos, o que o ajudaria a devorar e refinar os espíritos celestiais restantes que ele tinha, o que poderia até permitir que ele avançasse novamente. Enquanto isso, no céu, havia especialistas de várias facções que se reuniram para observar o que estava acontecendo na Ilha do Dragão. Se eu não tivesse visto por mim mesmo, nunca teria acreditado. Isso é realmente algo que alguém da geração mais jovem pode realizar. É a idade de ouro agora. As estrelas estão brilhando, nos mostrando como o futuro será brilhante, mas em termos de poder, uma geração mais jovem será páreo para Gu Shangji. De outra perspectiva, Gu Shangji é ainda mais horrível do que o sucessor das artes demoníacas. A maneira como ele planeja e os métodos que emprega, cada um deles faz meu sangue gelar. Ele está abrindo mostrando como ele vai subjugar e unir raças celestiais antigas. Muitos deles sussurravam sem parar, pois o choque em seus olhos não podia desaparecer. Ouvi dizer que o sucessor das artes demoníacas foi derrotado quando enfrentou Gu Shangji. Que o sucessor fugiu depois. Mesmo até agora, parece que não há nenhum traço concreto real dele. Mesmo quando ele mata jovens prodígios, ele o faz de uma maneira extremamente convertida. Ele não está com medo. Os ferimentos graves que Gu Cheng infligiu a ele ainda não haviam se recuperado. Enquanto isso, apenas olhe para Gu Shangji. Ele é capaz de usar a antiga roda da reencarnação de maneira relaxada sem nenhuma dificuldade. É claro que seu nível de cultivo de superfície está muito longe de seu verdadeiro nível de cultivo insondável. No topo de um antigo navio de guerra que parecia estar vivo com majestade sem limites, havia vários especialistas da família Wang imortal discutindo. Seja jovem ou velho, todos eles tinham expressões de admiração e choque. Embora não tenham participado dessa guerra, foram observadores do início ao fim. No entanto, essa empolgação rapidamente esfriou. Isso incluiu a empolgação que receberam de Wang Zijin voltando do Palácio Mortal. Eles perceberam algo depois de um espetáculo tão inacreditável. Wang Zijin não era a única pessoa da geração mais jovem que era deslumbrante além das palavras. Era preciso dizer que ela era tão talentosa que poderia ser a melhor da história. Ela até treinou no Palácio Mortal, então seu nível de cultivo aumentou em um ritmo inacreditável. Ela poderia romper um reino menor a cada meio mês e um reino maior a cada meio ano. Ela fez parecer que cultivar era tão simples quanto beber água e comer. No entanto, como ela ainda era jovem, ela não havia herdado a família atrás dela. Enquanto isso, Gu Shangji já estava no comando de tudo. O poder e a influência em sua mão já os fazem tremer. Agora, ele tinha os 3 principais clãs do antigo continente celestial à sua disposição, permitindo-lhe dominar e varrer tudo o que se opunha a ele. Além disso, ele tinha 3 ancestrais do reino do Rei Sagrado com ele. Era uma força que faria qualquer um tremer.
Aqueles no reino do rei assustado poderiam simplesmente passar a palma da mão e fazer com que inúmeras estrelas explodissem. Eles poderiam separar continentes apenas mostrando sua aura. Eles eram incomparáveis, mesmo dentro dos vários cultos da imortalidade. Afinal, sem ninguém no reino do imperador sagrado, aqueles no reino do rei sagrado eram todos absolutos. Se a família imortal Wang fosse comparar seu poder e influência com Gu Cheng, eles teriam que ser os que agiriam com educação. Isso era algo que eles nunca teriam ousado imaginar. O que ele faz parece simples, mas é realizado por meio de um planejamento meticuloso de vários ângulos, todos reunidos ao mesmo tempo. Mesmo para mim, só consigo ver indícios de como ele fez isso. Receio que, se eu tentasse investigar seriamente, descobriria que ele estava planejando isso desde a abertura do continente celestial antigo. Um plano de pensamento de longo prazo como esse deixou este velho verdadeiramente admirado. Eu temo que realmente não haja muitos que possam se comparar a ele dentro da geração jovem. No antigo navio de guerra, depois de ouvir Wang Wuxiang elogiar Gu Shaji, o velho monstro não suportou também elogiar e suspirou. Era óbvio que a posição de Gu Shangji em defender a justiça desempenhou um papel importante em sua guerra para subjugar o True Dragon Clan. Mesmo quando era óbvio que seu verdadeiro objetivo era subjugar todas as raças celestiais antigas, e justiça era apenas uma ferramenta conveniente para alcançá-lo, e daí? As outras facções não tinham motivos para intervir neste assunto. Pior, já que eles não tinham razão, a família Gu imortal apoiando Gu Shangji sentaria e apenas assistiria a outra facção injustamente derrubar seu sucessor. Absolutamente não. Assim, a cena anterior se desenrolou. Gu Shangji comeu o maior e mais delicioso bife na frente de todas as outras facções, sendo eles muito impotentes para fazer qualquer coisa. Eles só podiam se sentir deprimidos em seus corações e admirados. Ele havia demonstrado não apenas sua proeza de cultivo, mas também sua habilidade como o jovem mestre de uma família imortal. Se alguma família imortal tivesse um jovem mestre, eles teriam que se preocupar com seu futuro. No entanto, havia um problema. Agora que Gu Shangji havia mostrado suas presas afiadas e estava no controle das raças celestiais antigas, incluindo seus ancestrais do Rei Sagrado, as várias facções começariam a temê-lo. Eles dariam atenção a ele e poderiam até juntar armas contra ele no futuro. Assim, houve ganhos e perdas, que não puderam ser evitados. Foi um mero treinamento para a geração mais jovem, mas evoluiu para algo mais terrível. A submissão e aniquilação dos clãs. Quem não teve medo da pessoa que poderia causar tudo isso? Jovem mestre, receio que você terá que aprender com Gu Shangji no futuro. O velho monstro sorriu e disse. Para ele, não deveria haver necessidade de colocar alguém em um pedestal e, ao mesmo tempo, nunca menosprezar demais os outros. Ele disse isso para estimular seu jovem mestre a ser melhor. Afinal, tanto Wang Wuxiang quanto Gu Shangji eram sucessores de suas respectivas famílias e podiam ser comparados entre si. Naturalmente, era impossível para qualquer jovem mestre destruir suas respectivas famílias imortais, por mais terríveis que fossem. A herança dessas famílias era muito vasta e profunda. No entanto, não deve haver razão para que aceitem a mediocridade. Então,
O velho monstro sentiu que não fez nada de errado quando menosprezou seu jovem mestre. Gu Shangji é realmente muito forte e corajoso. Os meios que ele pode empregar também são vastos. Sei que sou muito inferior a ele. Isso, eu admito, mas Elder, você não deve esquecer. Diante do poder absoluto, esquemas e artimanhas são inúteis. Se Gu Shangji não é o sucessor do antigo Ser Supremo da reencarnação, teria sido impossível para os três principais clãs se submeterem a ele. Wang Wuxiang balançou a cabeça. Ele admira Gu Shangji. No entanto, ele acreditava que esta situação era apenas uma em que Gu Chengde se encontrava em vantagem e confiava em suas conexões para realizar. Para ele, se esses três grandes clãs não estivessem lá, isso não teria terminado tão facilmente. Enquanto isso, depois de ouvir o que ele havia dito, Wang Zijin, que estava olhando para uma figura à distância, balançou a cabeça sem dizer uma palavra. Jovem mestre, já que foi você quem o mencionou, posso perguntar, o que é esse poder absoluto de que você fala? O velho monstro ficou mais do que feliz em aproveitar esta oportunidade para educar seu jovem mestre. Ele até mostrou um sorriso. Os jovens devem ter coragem de lutar contra seus pares e não devem aceitar a derrota. Desde que nasceu, Wang Wuxiang sempre foi arrogante. Ele havia descoberto recentemente que tinha uma irmã mais velha, que nasceu no reino sagrado. Ele reconheceu que seu cultivo era inferior e não tinha nada a dizer sobre isso. No entanto, Gu Shangji era mais jovem que ele. No entanto, ele foi incapaz de ver através do verdadeiro nível de cultivo de Gu Shangji. Ele só podia sentir que era insondavelmente profundo. Mesmo assim, ele não estava disposto a aceitar isso. Agora que o ancião o estava menosprezando, e na frente de sua irmã, Wang Wuxiang não aguentava mais. O poder absoluto, é claro, refere-se ao verdadeiro nível de cultivo de uma pessoa. Não importa o quão forte Gu Shangji seja, é impossível para ele superar minha irmã, certo? Wang Wuxiang falou com suas brilhantes pupilas douradas tremendo. Se fosse qualquer outro dia, ele absolutamente não diria algo assim. No entanto, depois de ver sua irmã hoje, ele ficou frustrado. Agravada por ele sempre ser inferior a ela. Normalmente, jovens prodígios nunca seriam capazes de aceitar tal situação. No entanto, devido ao quão ambicioso ele era, priorizando suas ambições sobre outras coisas, ele não foi tão profundamente afetado. Wuxiang. O mundo é vasto. Sempre haverá alguém melhor que você. Você tem que manter essas palavras em mente. Até eu já tive alguém que disse isso para mim antes. Wang Zijin, que não havia falado, abriu a boca e deixou o mundo ouvir sua voz melodiosa. Com um sorriso no rosto, ela disse ao irmãozinho. Ela estava um pouco satisfeita por seu irmãozinho não parecer um daqueles típicos jovens prodígios arrogantes. Naturalmente, sua declaração também foi para ela mesma. Ela costumava pensar que era todo-poderosa até que viu Gu Shangji, que parecia insondável para ela. Em termos de métodos e habilidades, ela não era páreo para ele. Ela só poderia vencê-lo em duas áreas, que eram nível de talento e cultivo. Isso deixou Wang Zijin ainda mais curioso e interessado em Gu Shangji. Como ela era uma transmigradora, ela estava familiarizada com os vários clichês. Da mesma forma, ela nasceu em uma família poderosa e possuía um talento terrível.
Assim, ela ficou acima de todos os outros cultivadores. Naturalmente, os dias que se seguiram foram muito chatos. Uma das razões pelas quais Wang Zijin queria viajar pelo mundo era encontrar coisas interessantes. Acontece que a primeira coisa que ela encontrou foi Gu Shangji. Um jovem prodígio nascido neste mundo que foi contra suas expectativas como bucha de canhão. Além disso, sua incrível capacidade de bolar esquemas, que até a surpreendeu. Wang Zijin continuou. O verdadeiro nível de cultivo de Gu Shangji não é tão simples. Mesmo eu não posso ver através dele e dizer em qual reino ele está. Mesmo você não pode ver através do nível de cultivo dele. Wang Wuxuang e os outros jovens prodígios da família Wang ficaram chocados. Eles não podiam deixar de ficar boquiabertos. Afinal, o ancião havia dito que Wang Zijin estava no reino quase sagrado, mas ela não conseguia ver através do cultivo de Gu Shangji. Wang Zijin assentiu. Para ela, isso era algo fácil de admitir. Pense nisso. Para usar facilmente uma imitação de um artefato Dao, seu nível de cultivo deve superar os outros. Você acha que seria capaz de usar aquela imitação do artefato Dao se você a tivesse como Gu Shangji? Se deixarmos isso de lado, vamos falar sobre o que você disse sobre ele ser o sucessor do Ser Supremo da reencarnação antiga. Se você estivesse no lugar dele, você acha que pode fazer os 3 principais clãs se submeterem? Contanto que esses 3 clãs não sejam tolos, não há como eles se submeterem tão facilmente a um jovem. Isso significa que Gu Shangji os fez se submeter usando seus próprios meios. Wang Zijin compartilhou o que ela havia analisado e entendido. Era completamente diferente do que os outros acreditam. Assim que ela terminou de falar, todos no antigo navio de guerra imediatamente ficaram em silêncio. Alguns respiraram fundo, chocados demais para palavras. Demorou algum tempo antes que o silêncio fosse quebrado. Como esperado da jovem senhora, você foi capaz de ver através dele tão facilmente. O velho monstro deu um aceno de cabeça e sorriu. Ele também entendeu a verdade do assunto apenas por causa de quão antigo e experiente ele era. Como Wang Zijin conseguiu deduzir tanto, isso significava que ela era muito mais esperta do que o resto. Então, é assim. Wang Wuxuang murmurou. Ele também ficou sem palavras por um tempo. Depois de ponderar sobre o que Wang Zijin acabara de dizer, ele finalmente entendeu a diferença entre ele e Gu Shangji. Ele nunca poderia ter realizado o que Gu Shangji fez, e isso fez com que ele se sentisse extremamente abatido. A má vontade até surgiu em seu coração. Que pena! Gu Shangji já está noivo. Caso contrário, acho que ele e a jovem senhora são uma boa combinação. No entanto, acho que os noivados podem ser anulados. O velho monstro de repente suspirou e sentiu-se comovido. Se aqueles escolherem se casar, definitivamente será uma vitória esmagadora sobre as outras facções. Assim que Wang Zijin ouviu suas palavras, ela ficou um pouco assustada. Sua expressão de repente ficou um pouco estranha. Por que ele disse isso de repente? É isso. Poderia ser o clichê de noiva que eu estava esperando. Gu Shangji romperá o noivado com a heroína original e então se casará comigo. E julgando por sua personalidade, ele definitivamente não é uma pessoa decente. Então, isso é absolutamente possível.
Ancião, Gu Shangji tem algum tipo de noiva lixo ou algo assim. Depois de pensar por um tempo, Wang Zijin considerou suas palavras e perguntou timidamente. Afinal, o que o ancião acabou de dizer foi semelhante a uma daquelas bandeiras naqueles clichês melodramáticos. Bem, o velho monstro obviamente não esperava que o Wang Zijin perguntasse tal coisa e ficou boquiaberto com ela. Enquanto isso, Xiu Yar, que estava ao lado dela, respondeu: Jovem senhora, a noiva do jovem mestre Shangji não é outra senão o famoso futuro imperador da dinastia celestial incomparável, Ilming Kong. Ela é uma beleza inigualável que já tem a disposição de um imperador, então como ela poderia ser descrita como lixo? Wang Zijin ficou repentinamente um pouco desapontado. Se eu pudesse ter Gu Shangji como minha noiva, eu ficaria bem. Eu não vou ter esses arrepios quando penso em estarmos juntos. Como alguém que aprecia a beleza, não há nada de errado em escolher o que eu gosto. Afinal, não importa em que mundo seja, o mais importante é a beleza da pessoa. Nunca pensei que encontraria um jovem prodígio que me interessasse. Eu pensei em continuar minha vida como sempre, dominando tudo sem suar a camisa. Esses protagonistas masculinos nesses romances voltados para homens sempre têm aparência comum ou cara de bebê. Eles não são realmente minha xícara de chá. E esse mundo claramente não é do tipo escrito em romances voltados para mulheres. É obviamente o tipo de mundo em romances masculinos. É normal nesses tipos de romances que o protagonista masculino comece fraco e se torne forte com o tempo. É tudo apenas para criar esse sentimento de realização. Mas Gu Shangji é obviamente diferente. Mesmo que eu não tenha feito contato direto com ele, posso sentir isso. Meu pressentimento nunca está errado. Pode até ser minha trapaça neste novo mundo. Não tenha medo de um vilão malvado, tenha cuidado com um vilão bonito, hein? Wang Zijin de repente se lembrou de uma frase de sua vida anterior. Jovem senhora, já que já estamos aqui, que tal fazermos uma visita ao jovem mestre Shangji? Percebendo que o Wang Zijin estava um pouco desapontado, o velho monstro se aproximou para perguntar. Wang Zijin ficou chocado quando ouviu o que ele havia dito. Sua expressão não mudou, mas ela estava obviamente sorrindo em seu coração quando respondeu: se é isso que o Elder deseja. Jovem senhora, você não disse que não estaria interessada antes, Xiu Yar não pôde deixar de murmurar. Isso naturalmente resultou em Wang Zijin batendo a cabeça. Tu falas demais. Ao mesmo tempo, dentro da Ilha do Dragão, nas profundezas do subsolo, Gu Shangji estava explorando o magnífico tesouro secreto do verdadeiro clã do dragão quando de repente ouviu o sistema avisá-lo. Os olhos de Gu Shangji de repente se estreitaram. Isso funciona também. Meus encantos vilões são tão irresistíveis. Capítulo 196, Homem estranho que não segue os clichês, agir de acordo com as expectativas dela. O som do sistema solicitando Gu Shangji era desconcertante. No entanto, ele conseguiu ganhar muitos fatos e fortuite. Parece que meu colega transmigrador não apenas me notou, mas também está interessado em mim. Eu sou realmente tão irresistível. Ou ela notou o quão diferente eu sou daqueles nascidos neste mundo. Gu Shangji sorriu, o que mostrou como ele estava intrigado. Seu olhar varreu o magnífico palácio à sua frente que brilhava com luz divina antes de dar uma ordem.
Logo, muitos de seus subordinados saíram e pegaram os tesouros que o True Dragon Clan havia coletado ao longo dos anos. A figura de Gu Shangji logo apareceu do lado de fora. Desde que ela me notou, isso deve significar que ela estava entre as facções que estavam assistindo. Então, ela não deve estar longe do território do True Dragon Clan. Gu Shangji podia entender o que Wang Zijin estava pensando. Como ambos somos transmigradores, teríamos algum nível de desprezo por aqueles nascidos e criados neste mundo. Isso é de se esperar, afinal, se alguém nascer com status mais elevado e tiver um trapaceiro poderoso, ele se tornará arrogante. Felizmente, até agora, ela parece não saber que também sou um transmigrador. Então, eu deveria apenas fingir ser um ser mais especial que se origina deste mundo. Já estou familiarizado com agir dessa maneira. Então, minha atuação definitivamente será impecável. A única maneira de ela perceber a origem dele é se ela tiver um sistema semelhante ao meu. Caso contrário, ela estará apenas jogando em minhas mãos. Uma vez que os pensamentos de Gu Shangji chegaram a esse ponto, ele abriu um sorriso profundo, já tendo um plano em mente. Ela vai pensar que é extremamente esperta, sabendo como a trama iria fluir. Ela nunca teria esperado que ela fosse apenas mais um personagem da história. Sempre haverá alguém melhor do que você no mundo, certo? Bem, de qualquer forma, já que ela está interessada em mim, acredito que ela virá pessoalmente me ver. Enquanto Gu Shangji estava considerando os detalhes mais intrincados de seu plano, o espaço à sua frente ondulou, revelando um poderoso especialista de o Templo Celestial Primordial, que correu em sua direção na forma de um arco-íris divino. Asterisco zumbido. Asterisco. Jovem mestre, Wang Wuxuang, sucessor da família Wang imortal, procura uma audiência com você. Ele está esperando do lado de fora da Ilha do Dragão. O homem olhou para Gu Shangji e relatou. Surpreendente, ela é da família imortal Wang. Ela realmente veio rápido. Gu Shangji deu um pequeno aceno e deu um pequeno sorriso antes de declarar. Deixe-os entrar. Sim, jovem mestre. O especialista sai imediatamente após receber seu pedido. Esta é a primeira vez que estou vendo alguém do mesmo mundo que eu. Eu deveria fazer alguns preparativos. Gu Shangji fez um sorriso intrigante. Já que estaremos comparando clichês, vamos ver quem tem o entendimento mais profundo. Ele logo deu um passo, fazendo com que o espaço ficasse embaçado, abrindo uma passagem vazia no céu. Depois de atravessá-la, ele atravessou as barreiras do espaço e chegou ao topo da montanha. Ele já esperava que ela viesse até ele. No entanto, ele nunca esperava que ela fosse parente da família imortal Wang. Como eles têm o título de imortal em sua família, sua herança seria naturalmente profunda e insondável. Foi até dito que aqueles dentro das próprias famílias imortais não sabem o quão aterrorizante era sua própria família, e essa afirmação foi mostrada apenas pela família Gu imortal. Naturalmente, já que Gu Shangji estava ciente disso, ele definitivamente não subestimaria a família Wang imortal. Deve haver uma razão pela qual nossas famílias resistiram ao teste do tempo e ganharam seus títulos. Eu me pergunto qual é a relação que a senhora Fortuita tem com Wang Wuxuang. Pelo que me lembro, Wang Wuxuang normalmente age de forma misteriosa na frente dos outros. Seu rosto está sempre coberto pela névoa.
Embora eu possa ver de relance, isso não é realmente justo, já que posso fazer o mesmo com qualquer outro jovem prodígio, sem que eles possam se esconder dos meus olhos. Gu Shangji estava realmente pensando em uma maneira de obter a fonte de Wang Wushuang. Este último era conhecido por seu físico, incomparável para a batalha. Da mesma forma, aqueles olhos dourados que Wang Wushuang tinha estavam cheios de poder. Apenas esses dois fatores tornaram a força de Wang Wushuang equivalente a alguém usando uma técnica secreta terrível, que aumentaria todas as habilidades de um cultivador. Isso incluiria ataque, velocidade, senso divino, defesa, etc. Infelizmente, Gu Shangji eventualmente desistiu. Ele descobriu que não importa o quanto planejasse, o processo seria demorado e difícil de realizar. Já que a pessoa que quer me encontrar certamente não é o próprio Wang Wushuang, deve ser alguém de status mais elevado do que ele. Alguém que pudesse fazê-lo ouvir suas ordens e forçá-lo a fazer tal arranjo. Então, ela é a irmã mais velha dele. Ou um daqueles monstros antigos da família imortal Wang. Enquanto isso, no antigo navio de guerra da família Wang imortal, Wang Zijin, Wang Wushuang e o resto estavam lá, esperando para entrar. Não era tão simples ver Gu Shangji como era no passado. Era especialmente assim agora. Afinal, ele havia acabado de realizar a tremenda façanha de subjugar o True Dragon Clan. Era natural que houvesse algumas pessoas que desejassem tirar vantagem dele. Assim, ele teve que ser mais cauteloso, o que era compreensível para aqueles que estavam esperando. Da mesma forma, o status de Gu Shangji não podia mais ser comparado aos outros jovens prodígios. Jovem senhora, nós realmente vamos ver o jovem mestre Shangji em breve. Que legal! O rosto de Xiuyar estava escrito com antecipação. Suas caudas gêmeas continuavam se movendo para frente e para trás, pois ela não conseguia ficar parada. Ela usava um rosto que Wang Zijin já tinha visto antes. Era o mesmo que aquelas fangirls em sua vida anterior teriam ao conhecer seu ídolo. Vendo sua empregada assim, Wang Zijin não pôde deixar de balançar a cabeça, querendo cobrir a boca daquela empregada. Eu já não disse para ficar quieto. Por que você não está me ouvindo? Wang Zijin repreendeu impotente. No entanto, sua voz não era rígida, pois ela não podia se incomodar em controlar essa garotinha. Ela já estava muito acostumada a mimá-la. Eu sei, jovem senhora. Xiuyar rapidamente acena com a cabeça, como uma galinha bicando arroz. No entanto, ela ainda não conseguia esconder sua emoção. Enquanto isso, Wang Zijin não falou mais nada. Afinal, oficialmente, ela estava apenas seguindo seu irmão mais novo para visitar Gu Shangji, o chamado número 1 da geração mais jovem. Ela optou por não usar sua identidade porque sentiu que isso desvalorizaria seu valor. Portanto, ela estava entrando como uma das seguidoras de seu irmão e estava vestida como um homem. Ela não planejou se expor como a sucessora do Palácio Mortal. Não quando ela estava tão cedo no início de sua jornada. Ela estava cansada daquelas pestes como pretendentes que agem como sabichões. Assim, ela esperava não ser incomodada durante esta jornada. Por favor, venha comigo, o jovem mestre já está esperando dentro da Ilha do Dragão. O especialista que se reportou a Gu Shangji voltou para liderar o caminho. Entendido.
Wang Wuxiang respondeu calmamente com um aceno de cabeça. Então, todos seguiram o especialista. Enquanto isso, havia muitos cultivadores por perto que viram isso e ficaram surpresos. Esse é Wang Wuxiang, certo? O sucessor da família Wang imortal. Ele vai visitar Gushangji. Parece que há mais do que os olhos podem ver aqui. Sob a liderança do especialista, todos da família imortal Wang passaram rapidamente por muitas montanhas divinas, até o topo de uma montanha envolta em nuvens. Asterisco zumbido. Asterisco. Na cúpula, havia vários especialistas poderosos. Todos exalando horas aterrorizantes esperando por eles, agindo como guardas comuns. Enquanto isso, Gushangji estava sentado. Ele estava atrás de uma mesa de pedra com um rosto de pura tranquilidade. Sobre a mesa havia chá perfumado que parecia vazar uma luz divina de 5 cores. Era óbvio que o chá foi preparado para as pessoas que Gushangji estava prestes a conhecer. Saudações, irmão Gu. Wang Wuxiang pousou no cume e assumiu a liderança na primeira reverência a Gushangji. Atrás dele, a meio passo, estavam Wang Zijin, Xiu Yar, o velho cocheiro e os outros. Eles se formaram para fazer parecer que Wang Wuxiang era o líder. Irmão Wang, para você vir pessoalmente me visitar. O que aconteceu? Mas primeiro todos, por favor, sentem-se. Sirva o chá. Gushangji sorriu e passou seu olhar por todos na família imortal Wang. Ele o fez enquanto fazia sinal para que se sentassem. Quando ele viu Wang Zijin, que estava vestido como um homem, mas ainda tinha uma tez clara e delicada, ele parou por um momento, revelando uma pitada de surpresa. No entanto, ele imediatamente desviou o olhar. Era como se ele parecesse um pouco curioso, mas ao mesmo tempo não estava muito interessado. No entanto, ele fez questão de manter a família Wang imortal dentro de sua linha de visão, mesmo quando desviou o olhar. Naturalmente, Wang Zijin percebeu, mas não ficou surpreso. Em vez disso, despertou ainda mais o interesse dela por Gushangji. Ele obviamente percebeu como eu sou normal em comparação com o resto, mas ele não perguntou ou disse nada. Que inteligente! Ele certamente é muito mais brilhante do que os outros jovens prodígios. Olhando mais de perto, ele realmente parece alguém distante. Como um imortal sem desejos terrenos. Ao mesmo tempo, ele também emite esse sentimento extraordinário e majestoso. Ele estava obviamente fazendo algo vilão agora, mas agora, em apenas um piscar de olhos, ele dá a sensação de alguém justo. Como alguém pode realizar algo assim? Wang Zijin honestamente não esperava que um dia ela estivesse errada. Depois de ver o quão capaz Gushangji era óbvio que ele não era um vilão bucha de canhão que não poderia viver alguns capítulos. Depois que todos se calaram, Wang Wuxiang respondeu à pergunta de Gushangji com um sorriso. É óbvio. Depois de ver como o irmão Gu criou uma maneira de subjugar o True Dragon Clan com tanta facilidade, este Wuxiang não pode deixar de se surpreender. Então, corre para cá, querendo pedir conselhos ao irmão Gu. O que Wang Wuxiang disse foi realmente de seu coração, pedindo conselhos com a maior sinceridade. Naturalmente, também foi uma desculpa que ele inventou, pois não podia dizer que era sua irmã mais velha que estava interessada em conhecer Gushangji. Afinal,
ela era a sucessora do Palácio Mortal. Se suas ações fossem descobertas, ela definitivamente seria criticada. Oh, então é por isso o sorriso de Gu Shangji não vacilou quando ele balançou a cabeça. Foi tudo sorte. Irmão Wang, você está me elogiando demais. O True Dragon Clan cometeu inúmeros pecados e trouxe isso para si. Afinal, debaixo do céu e acima da terra, sempre há justiça. Por incontáveis anos, eles usaram seu poder para intimidar os outros no Celestial Einshonkantanent, correndo desenfreados por toda parte. Então, eles acenderam a chama do ódio e eu simplesmente coloquei lenha na fogueira. Isso é tudo. Os cantos dos lábios de Wang Wuxiang se contraíram quando ele ouviu isso. Ele forçou um sorriso e disse: Irmão Gu, não precisa ser modesto. Na minha opinião, ninguém na geração mais jovem poderia ter realizado o que você fez. Gu Shangji não pareceu se importar com seu comentário enquanto continuava a sorrir enquanto balançava a cabeça. Irmão Wang, este assunto é realmente muito menor para você realmente se importar. Mesmo que não fosse eu quem agisse, haveria muitos outros que o fariam. Além disso, eu apenas tirei vantagem do grande ancião enquanto ele fazia sua jogada. Sinceramente, Skyward Lows já havia planejado isso em segredo e eu sou apenas a pessoa que eles pressionaram para executá-lo. Isso me rendeu muitos elogios indignos. O que Gu Shangji disse foi algo que parecia mais plausível. Razoável de fato. No entanto, todos os presentes não eram tolos. Eles podiam ver claramente que ele estava tentando empurrar a responsabilidade para Skyward Lows e o True Dragon Clan. Ele estava até tentando dizer que era justo, que estava fazendo tudo isso para remover o mal que assolava o antigo continente celestial. Se eles não o tivessem visto pessoalmente subjugando implacavelmente o True Dragon Clan, eles poderiam ter acreditado nele. Irmão Gu, você é muito modesto. E pensar que você falaria de maneira tão depreciativa. Outros estão ansiosos para serem famosos, enquanto você deseja evitá-lo. Mesmo enquanto falamos, você não tem os 3 clãs principais e outros abaixo de você. Bem, acho que você realmente não precisa se preocupar com a fama. Sua força já é incomparável e a força sob você também é incomparável. Wang Wuxiang não pôde deixar de suspirar de emoção. Tudo o que ele disse foram seus sentimentos sinceros. Modesto? Por que devo ser modesto? Só estou afirmando a verdade. Gu Shangji não pôde deixar de rir. Irmão Wang, você realmente me superestima. O velho monstro agora não pôde deixar de balançar a cabeça. Ele ficou sem palavras. Não se pode julgar um livro pela capa. Eu realmente subestimei a capacidade de Gu Shangji de falar besteiras. Todo mundo já viu o que você fez. Você não pode confessar já. Por que continuar sendo tão pretensioso? O velho monstro até queria dizer isso em voz alta para Gu Shangji. Naturalmente, Gu Shangji já sabia o que todos estavam pensando. Ele então falou em um tom arrependido. Irmão Wang, sei que você acredita que estou apenas falando besteiras. Mas, a principal razão pela qual os clãs estavam dispostos a me ajudar, era por causa do meu relacionamento com o Ser Supremo da reencarnação antiga. Agora que o True Dragon Clan foi tratado, o acordo que concluímos. Na verdade, de agora em diante, seguiremos caminhos separados.
será difícil para mim fazê-los se mover no futuro. Enquanto fala, ele realmente parece estar lamentando. Parece tão real que os outros presentes começam a acreditar no que ele disse. Embora, para ser justo, fizesse sentido. Afinal, os três principais clãs tinham ancestrais no reino do Rei Sagrado. Eles eram seres aterrorizantes que tinham o poder de fazer o céu tremer. Era realmente insondável que tais seres aceitassem ordens de um jovem. Portanto, o que Gu Shangji disse parece ser mais realista do que a imagem que eles tinham em mente. Dizer algo tão hipócrita como se você fosse um herói da justiça. Realmente parece que você não é tão nobre assim. A expressão facial de Wang Zijin ficou estranha. Depois de ouvir o que Gu Shangji disse, ela não pôde deixar de rir. Tudo o que ele disse é como música para os ouvidos. Assim como o agradável som da natureza. Mas, ele não está errado em como ele faz as coisas. Afinal, este é um mundo wuxia. É um lugar onde o forte come o fraco. Portanto, o bem nunca dura muito. Em vez disso, é melhor parecer segurar a bandeira da justiça enquanto é um vilão para que eles possam viver uma vida longa. O que Gu Shangji disse deixou Wang Zijin ainda mais interessado nele. Ela agora queria saber mais sobre ele. Foi nesse momento, depois de ouvir a risada dela, que Gu Shangji finalmente fixou seu olhar nela. Seu rosto carregava uma pitada de dúvida e suspeita quando ele perguntou: "Isso é? Esta é minha irmã mais velha, Wang Zijin." Ela tinha acabado de voltar de cultivar em algum lugar distante. Ela planeja voltar para a família. Ao passar pelo Boundless Heaven, ela achou conveniente e decidiu me ver. Wang Wuxuang apresentou brevemente. Ele fez questão de não revelar que Wang Zijin era do Palácio Mortal. Ah, então ela é a irmã mais velha do irmão Wang. Fiquei surpreso por um momento. Você com certeza se escondeu bem. Gu Shangji parecia realmente surpreso, como se não soubesse. Ele levantou sua xícara de jade branca, ainda fumegante, e apontou para Wang Zijin. Ele estava realmente agindo de forma muito cordial. Afinal, Wang Wuxuang não a apresentou. Assim, ele optou por não perguntar sobre ela também para parecer educado. Saudações irmão Gu. Ouvi muito sobre o irmão Gu e agora que o vi com meus próprios olhos, posso dizer com certeza que os rumores são bem merecidos. Wang Zijin respondeu cordialmente. Ela não viu nada de errado em como Gu Shangji estava agindo. Então, ela também levantou a xícara de chá e bebeu o chá. Haha, Lady Zijin, você está exagerando. Esses rumores são injustificados. Gu Shangji respondeu jovialmente, como se estivesse se divertindo muito conversando com ela. Enquanto isso, o rosto elegante e impecável de Gu Shangji fez-o ar incapaz de evitar o olhar. Ela foi completamente absorvida, à medida que a admiração e a adoração que sentia por ele se aprofundavam. Depois, Gu Shangji conversou com Wang Zijin e outros. Durante todo o bate-papo, sua expressão permaneceu calma e não mostrou nada de usual. Quando ele viu Wang Zijin pela primeira vez, ele sabia que ela era a transmigradora sobre a qual o sistema o alertou. Afinal, seu fortuite chegou a dezenas de milhares. Era óbvio demais. Além disso, Wang Zijin tinha uma aura muito diferente do resto. Ela era distante e arrogante,
como se nada neste mundo importasse. Gu Shangji poderia facilmente dizer que ela era muito diferente de outras donzelas pródigas. Assim, ele já sabia o que ia fazer. Vamos com o plano original e primeiro configurar alguns clichês.